muito bem-vindos a mais uma Cartigo diretamente da Lion Sound, sua fonte número 1 aqui no APC para acessórios automotivos, PPF, insufilme, película de vandalismo, pareamento de celular, som, tudo isso e mais um pouco aqui com os amigos da Lion Sound. Nesta Cartigo vamos falar de esportivos. Temos o novo GTR, temos o 911 Targa, temos uma versão do Bugatti Chiron um pouco mais afiada e temos uma Lamborghini Huracan. Tração traseira conversível. Bom, vamos do começo. Sim, amigos, temos uma nova versão do Nissan GTR. Se você acha que é um modelo novo, você está errado. Desculpa pelo clickbait. Mas se vocês se lembram, há algumas Cartigos, não sei exatamente quantas. Vão fazer 2 anos que teve aqui, exatamente esse carro, que foi em Goodwood que apresentaram ele. Exato. Há algum tempo atrás a Ital Design fez uma releitura do GTR comemorativa e o carro gerou um baita frenesia. As pessoas fizeram filas para comprar o Nissan GTR feito pela Ital Design. E à época eu lembro de comentar com você, cara, esse carro está muito bonito. Eles poderiam pegar isso e falar, ó, tá aqui o novo Nissan GTR. Aí o que faz? Deixa o carro um pouco mais leve, mete um híbrido lá junto e pau no gato. É o que eles têm de ideia para uma próxima geração, mas esse aqui é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais forte. Então foi apresentado em Goodwood, colocaram para frente mesmo. Vai ser 50 unidades, é em cima do Nismo, é uma preparação em cima do Nismo. Aí quanto que é? São 720 cavalos, ó. É o mesmo motor, né? Segue o mesmo 3.8 V6 biturbo, a mesma caixa de dupla embreagem de 6 marchas e você tem que ser um completo insano para comprar um Nissan GTR em 2020. Mas o Ital Design vai ser lançado agora no segundo semestre, para entregas no começo de 2021. Temos o preço? Não, mas provavelmente vai ser muito mais caro. Porque tudo que você desenvolve assim em cima de um carro que já está em linha, você vai desenvolver um novo body que esquece. Lembrando que a Nissan está num momento meio macabro, especialmente pelos escândalos envolvendo o Carlos Ghosn. E muitos têm falado, inclusive, que a Nissan deu uma espiral negativa depois de todo esse escândalo que está feio. Aí a gente tem o cara que eu tinha falado, até nessa Cartigo, acho que tô empurrando o GTR, o cara precisa se aposentar para trocar o CEO, para desenvolver o novo GTR, o cara que desenvolveu o R35 que está lá e não quer desenvolver o novo. E detalhe, o Nissan GTR original foi uma iniciativa aplaudida de pé e incentivada pelo Carlos Ghosn. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas bom, lá do Japão nós vamos direto para Stuttgart, porque o esportivo mais lendário de todos os tempos. Temos a nova geração do Targa. Sim, na plataforma 992 o carro está sendo lançado apenas com a tração integral, tanto na versão de entrada... Não tenho uma opinião. Será que é mercado? Provavelmente é opção de mercado. Me perguntaram isso também, provavelmente é opção de mercado. Apenas nas versões de entrada e com a motorização S. Então nós temos 385 cavalos para 45 kg de torque no PDK de 8 marchas com tração integral, com o Sport Chrono Package fazendo de 0 a 100 em 4,1 segundos. E na versão S com seus 450 cavalos para 54 kg de torque com Sport Chrono Package fazendo 0 a 100 em 3,6 segundos. O de entrada faz 296 km por hora e o top 311 km por hora. Esse carro é mais caro que o Cabrio, né? Acredito que sim. Porque teve uma época que ele era o 911 mais caro antes do GT3, assim. Hoje a diferença de preços, em breve vocês devem ver aqui no canal, nós andando com o primeiro teste no Brasil em vias públicas do 992 Cabriolet, mas hoje a diferença de preço entre as versões fechada e aberta está em R$50 mil. Em 1962 a Porsche começa a confabular com a ideia de um 911 conversível. À época havia muitas discussões com relação à segurança de carros cabriolet. Então uma solução de engenharia pensada foi justamente a Tiara, que é aquele arco de metal com o teto de vidro para trás, porque se o carro virasse, teoricamente ele teria toda a proteção e segurança do habitáculo. Eis que surge o Targa. Apenas na década de 80 que a Porsche efetivamente lança pela primeira vez o 911 Cabriolet. 964? Antes não, ainda? Não, na geração meio que equivalente G-Series, que a gente chama. Exatamente, seria equivalente a 930. Mas é bem por aí, meus amigos. O Targa está aí. É um carro que veio para ficar. O que fizeram eles desencanarem do nada dessa segurança? Não, nada. Realmente eles chegaram à conclusão do ponto de vista de engenharia automotiva na década de 80 que eles conseguiriam lançar o carro e ele seria seguro. Mas, meus amigos, esse é o Targa. Aí de lá nós vamos para Mosheim, na França. Vamos falar dessa versão... Bugatti Chiron por Sport. A gente já falou do Super Sport aqui, que lançou na mesma época, né? O Super Sport, que é o tal do 300 milhas, que dá acho que é mais ou menos 480 km por hora, mais ou menos.
É a tentativa da Bugatti de fazer o carro mais rápido do mundo, apesar que a Koenigsegg, que eu saiba, ainda detém com a HRS naquele vídeo do deserto lá. E o Christian agora com o Jesko Absolute, que é o low drag lá. Então esse Super Sport que a gente falou, lembrei, um pouquinho mais comprido, ele atinge 300 milhas, aí ela fez uma ideia desse Pure Sport. Não é uma versão de... a gente pode falar que é uma versão de pista, porque assim, a tentativa de deixar o carro mais firme, ele tem mais força. Eu até estava olhando alguns detalhes aqui, Corne, por exemplo, o chassi, mais suspensão, mais o body kit do carro, faz ele ficar mais firme 130% na frente e 76% atrás, mais firme o carro. Eles limitam a velocidade final, acho que é 350, 350. acho, né? E o carro ganha um aerofólio atrás, é uma tentativa de ser um aerofólio fixo. Um Veyron não, que seja uma evolução do Veyron, um Chiron mais esportivo dentro do que é possível. A Bugatti declara o seguinte, que ela, obviamente, quando você é público comprador de um Bugatti, a montadora vai atender o seu telefonema para ouvir a sua crítica sobre o carro. E parece que era um fato meio comum entre proprietários de Chiron, que eles gostariam de ter um carro ok. Nós já entendemos a loucura do nosso 8.0 W16 quadriturbo com 1.500 cavalos para 160 kg de torque, mas a gente gostaria de ter um carro que talvez tivesse uma tocada, uma dirigibilidade um pouquinho mais na mão. E bom, a Bugatti prestou atenção, ouviu e falou, vamos fazer 50 unidades, cada uma ao preço de 3 milhões de euros, pensando em você que quer atacar uma estrada como Romeiros com o seu Bugatti Chiron Pure Sport, ou ir para Interlagos com o carro. A história é o seguinte, o carro passa por uma dieta, ele perde essencialmente, se não me engano, 70 quilos, dos quais 19 quilos vem de massa rodante. Basicamente, cada uma das rodas, as rodas fazem o carro perder 16 quilos e onde eles ganharam tem um negócio de titânio no freio, tem sabe a chapa de freio que fica ali atrás do disco? Ali eles fizeram de titânio. Cada lado mais alguns quilos. Então, 15 quilos nas rodas, mais 4 quilos de cada um disso aí. E detalhe, quando a gente fala de massa rodante, é uma coisa muito intrigante. Porque 1 quilo a menos de massa rodante, dependendo do carro, do modelo, é entre 3 a 4 quilos equivalente de massa suspensa. Né? Bom, além disso, o carro ganha pneus, se não me engano, mais largos, ele tem o artifício do grip mecânico. A Bugatti também retrabalhou o escalonamento de marcha do carro, deixou as relações um pouco mais curtas, mas em compensação deu 200 RPMs a mais de corte de giro. Eu vi aqui, você colocou o pneu até, Cup 2R, é aquele pneu que está no GT2R, assim, não exatamente o pneu, mas é a mesma ideia, né? Sim. E um dia eu queria muito fazer um vídeo explicando um pouco da dinâmica desses pneus. Tem um pessoal lá, lembra da Apex que a gente fez lá na Europa? O Robert Mitchell, que é o dono da Apex, ele está fazendo uns conteúdos bem assim, pílulas lá no canal dele, tem um canal dele, Robert Mitchell. E, cara, ele está dando umas explicações de dia a dia, de uso desse tipo de produto de pista, cara, de pneu. Cara, é brilhante você entender como é que funciona. Tá melhor que qualquer coisa que qualquer montadora, qualquer fabricante de pneu tenha feito até agora. Do caramba. É porque o cara faz na vida real, né? Ele tem um circuito ali, tudo bem, não sei se está funcionando o circuito nessa época, mas... Então, é isso que um dos vídeos dele explica, entendeu? Depende do seu uso do carro. Por exemplo, se você vai ter um pneu desse para simplesmente atacar e fazer seu melhor tempo, a duração dele pode ser 1/3 da duração de um cara que, por exemplo, não, beleza, eu vou andar em pista com o carro, vou cuidar muito bem da calibragem, mas eu não vou fazer todas as voltas extremamente quentes. Vai depender muito do uso, entendeu? Não. Isso equivale a uma volta completa? Não, aguenta. O que ele fala é o seguinte, se você for fazer hot lap faca na caveira, um Cup 2R ele vai começar a deteriorar a performance talvez depois de 5 a 6 voltas. Ou seja, 5 a 6 voltas é coisa pra caramba, não é pouca coisa não. Lembrando que Nürburgring é um autódromo cujo asfalto são quase 20 km de volta. Então é 19 km e 700 metros. Em performance extrema é bastante. Mas a realidade é o seguinte, o asfalto de Nürburgring não é um asfalto extremamente poroso, como por exemplo é um asfalto de Interlagos, que é de um circuito GP. Então tem várias variáveis nessa história, mas extremamente intrigante. Agora, eu imagino quanto que deve comer de pneu um Bugatti Chiron Pure Sport. E eu estava lendo algumas coisas desses do Chiron aqui, que eles falaram que a ideia é melhorar a elasticidade do carro. Então eles melhoraram em 40%. Aí um dado que é meio esquisito, que eu falei, cara, tá errado, é muito pouco. De 60 km por hora a 120 km por hora, o carro é quase 2 segundos mais rápido que um Chiron normal. Mas de 60 a 120 você fala, porra, mas é grande a diferença. Mas para um carro desse é um negócio insano, muito rápido.
É quase 2 segundos mais rápido que o Chiron. É bem rápido. 2 segundos é um tempo gritante. E eu acho que o que o Sertório quis dizer, o negócio do tempo lá que era falado muito no Veyron, né? Se você mantesse o carro a velocidade máxima dele, que era 407 km por hora, o carro aguentava 17 minutos até o pneu estourar, vai até o fim de vida. Mas até falava-se que a questão do tanque do Veyron, que era 105 litros, ele acabava em 12 minutos. Então, assim, o pneu, o tanque acaba antes, antes Mas de isso é um estourar. clássico, porra. Só que, como é que era a história que a gente falou? Eu fiz até uma conta, fiz recentemente porque eu gravei um podcast sobre isso daí do Veyron. A gente fez uma conta, então no tempo, você contar, você está a 407 a 12 minutos, você anda mais ou menos 81 quilômetros com o tanque do Veyron a pé embaixo. É inviável, entendeu? velho. É que a gente não tem uma rodovia reta 80 quilômetros, né? Mas Não, tipo talvez sem você parar, chegue né? a 407 km por hora no baixadão da Band. Aposto que não tem nenhum lugar para colocar step nesse carro. Colocar o quê? Step. Não, não tem. Não tem. Amigão, se furar o pneu andando rápido, se andar devagar, você liga pro guincho. Se tiver rápido, velho, não vai que sobrar muito pra contar a O história. Veyron já tem, o Chiron provavelmente tem. Tem um botão que você liga direto com a fábrica. Então, assim, Não, se der um tem. problema... Todos eles têm. Você, Diz que tipo, ó, aperta aqui, aí você já liga, uma espécie, sei lá, você liga... Aqui no Brasil não vai funcionar, mas lá fora você aperta, deve vir engenheiro da bomba. Deve funcionar. Deve vir um Acredite em mim. helicóptero aqui, o cara pode deixar, senhor, pode ir embora com o helicóptero, sabe? Deve ser um negócio Dizem desse. as más línguas que os 2 melhores serviços ao consumidor do mundo, da história do automóvel, em primeiro lugar é do Bugatti, esse que é de outro planeta o serviço dos caras, e outro é o da McLaren F1, que até hoje, você sabia que se você tiver uma McLaren F1 e seu motor fizer cabum, a fábrica vai te dar uma assessoria, não se preocupa, nós vamos construir um motor novo para você, tá aqui, a gente vai colocar um motor reserva que a gente tem guardado aqui para você não ficar sem usar seu carro. É Obviamente, fácil você ter excelência atendendo 10 pessoas no mundo inteiro. Só. e quando cada carro hoje em dia está avaliado em mais ou menos 20 milhões de libras esterlinas. E é interessante só para ter ideia do público-alvo do Veyron, a média do público-alvo, então ele tinha... Eu sei desses números de cor porque eu gravei o negócio do Veyron recentemente. O cara tem uma média de 84 carros, 3 aviões e um iate. Então, assim, você vê que o nível de grana são caras bilionários, é um outro nível, né? O Chiron é um pouquinho mais, deve ser tipo 5 aviões, 2 iates, deve ser, sabe, um pouquinho Great mais. Success, como é que é o isso. nome lá do cara que tem o Hermes Edition lá, o Manny Koshkin. Sim, eu vi recentemente. Great isso aí. Success. E por último, nós vamos para Santa Agata da Bolonhesa para falar da versão conversível. Da Bolonhesa. Santa Tentei Bolonhesa. ser engraçado. Que é a Huracan Evo, versão MWD. facelift da Huracan, na versão conversível, cabriolé. O que muda? Nada. Ela só é uma versão aberta e agora as Huracans tração traseira, elas têm exatamente a mesma potência das antigas Huracans tração integral. 610 cavalos para 57 kg de torque, Doppler Frigione ou S-Tronic. E aquela ou PDK, coisa que eles certo? chamam de Performance Traction Control, que é o Side Slip Control da Lamborghini, né? Então ele deixa você dar uma brincadinha de lado, ele te volta pro eixo. A McLaren também tem isso. O M-Dynamic Mode que a BMW sempre teve ali na 1M. Com isso, meus amigos... Que ano que foi da 1M? 2011. Os trações, que a diferença é o seguinte, antigamente esses controles de tração intermediários, eles deixavam o carro soltar, mas... O que a Ferrari fez com o Side Slip Control? Não, peraí, deixa o carro chegar lá. Mantém no drift, e né? o carro mantém, entendeu? Tipo assim, você é super-herói por um dia, feliz da vida, sem empurrar o carro. É isso que aí. esses controles de trações sofisticados têm feito. Mas, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like para nós, ajuda bastante a gente a continuar crescendo e em troca vocês não perdem tudo que nós fazemos no canal. Nos conheceu agora? Inscreva-se, ativa a notificação na sineta. E nessa tela final vocês podem ver as 2 últimas cartilhas que nós fizemos aqui no canal. Um beijo nos corações e até a próxima.